Olá, corujas do Palavras Cruzadas! Hoje eu vou falar de um livro que me foi enfiado goela abaixo. Eu não estava afim de ler, era amigo, me emprestou, falou, lê, por favor, aquela coisa, eu deixei ele meio de escanteio, pá, mas eu gostei. E aí que tá um problema. Eu vou criar uma sessão aqui no Palavras Cruzadas para falar de livros que eu não achava que eu não ia gostar, aliás, eu tinha certeza que não ia gostar e gostei. E gostei um bocado, entendeu? Vocês que acompanham, sei lá, o quinto livro que eu tô fazendo isso, o que pode ser um problema meu, porque eu posso estar sendo muito crítica com as coisas antes de ler. Ahá! Vamos avaliar. Agora, esse livro, ele é um pouco temático até para esse período que a gente vai falar agora. Então, antes de eu falar do livro, promete para mim, por favor, que você vai prestar atenção. Não sai correndo quando eu for mostrar o livro, por favor. Eu vou explicar por que ele é bom. O livro de hoje é Pizzaria Brasil, da abertura política à reeleição de Lula. Olha lá que eu falei para não sair correndo. Seguinte, esses quadrinhos, todas essas charges feitas pelo cartunista Cláudio, ele faz um paralelo não, ele conta a história do Brasil, a história política do Brasil desde a ditadura. Puta, Marina, eu acho um saco essa história de política, não aguento mais, eu não aguento ver mais a eleição, eu odeio como é que fala? A horário eleitoral, quero que todos morram, ou eu sou apaixonada por um partido, por um político, e eu quero que todos os outros morram, tá. O que eu achei interessante nesse livro? Eu tenho lá também minha falta de paciência com muita coisa. Olha só, eis um panorama da história sociopolítica e econômica do Brasil nas últimas 4 décadas, retratado em cerca de 350 charges. Uma história que emerge da análise e da síntese críticas fundidas pelo traço elegante do caricaturista Cláudio de Oliveira. Este livro reúne uma seleção de desenhos publicados durante 30 anos. Só que é o seguinte, eu não senti do cartunista nenhum viés político. Então não dá para saber do Cláudio se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, se ele puxa o saco do Lula ou se ele puxa o saco do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não entra aqui. De quem que ele não sinto nada disso nele. Então por isso que foi interessante. Ele traz aqui como estava a economia do país naquela época e com 3 linhas. O PIB era esse, a dívida externa era essa, com dados do IBGE. Ele conta, olha, tal político assumiu o poder, tal coisa aconteceu, contratou tal pessoa, chamou para tal cargo, a coisa deu certo, a coisa deu errado. O que aconteceu no decorrer? Olha, naquele momento todo mundo ficou empolgado, os números subiram, taraná. De repente aquilo ali afundou, na sequência o resultado foi esse. Foi a inflação, combateu a inflação de um jeito, piorou a situação do não sei o quê. Aí pôs os juros mais altos, aí piorou tal não sei o quê. Começou a ter emprego, mas aí a dívida com o FMI foi crescendo. O que é mais interessante é que quando você senta para ler essa pouca quantidade de páginas, porém com 350 charges, você visualiza muito mais claramente do que nos livros de história longos e nas grandes análises que situação a gente vive e há quanto tempo. É engraçado, quando você pensa na ditadura, você lembra de tanta coisa. Quando você pensa na época do Sarney, na época do Itamar, na época do FHC, na época do Lula, e aí ele acaba até o mensalão. Isso aqui é de 2007, então não tem o resto da história até o momento. Mas você vê as coisas se repetindo, os discursos se repetindo, as saídas que foram tomadas e os resultados. E é muito interessante ver que entra um, sai o outro. Esse um que entrou não é que muda muito o que o outro fez e as alianças políticas estão todas ali. De todo jeito, por isso que eu tô falando, não tem um viés político, não tem aquela coisa do sou de direita, sou de esquerda aqui. Aqui é bastante analítico, por isso eu achei super interessante. E as charges são divertidíssimas, as caras deles perfeitas, assim. Eu gostei de ler e não achava que ia gostar. Olha, aprendi, relembrei, a análise facilitou muito a minha compreensão. Gostei e, portanto, indico para vocês aqui no Palavras Cruzadas, hoje mais curtinho, Pizzaria Brasil, da abertura política à reeleição de Lula, de Cláudio de Oliveira. Olha, meus parabéns ao Cláudio, muito obrigado ao Pedro, meu santo amigo que me obrigou a ler este livro, mal sabe ele que o quanto eu dei aquela enrolada. E aqui mordi a língua mais uma vez. Palavras Cruzadas fica por aqui. Por favor, me siga nas redes sociais, acione o sininho, cadastre, não perca. Toda terça-feira às 6 da tarde eu volto com mais uma dica de livro para vocês. Beijo, até semana que vem.